Dando sequência, então, para a gente poder fechar, diz assim: Isn't it possible to learn alone? Pergunta que muitas pessoas me fazem. Mas então não é possível aprender sozinho? Isn't it possible to learn alone? Vamos tentar pronunciar essa? Learn. Ó, sempre que tivermos uma palavra, padrão linguístico, temos uma palavra terminando com o som de uma consoante, a próxima iniciando com o som de uma vogal. Não necessariamente a letra, mas é o som. Que é o caso da palavra learn, terminando com o som de uma consoante, alone, começando com um vogal. Learn alone. Isn't it possible? Isn't it possible to learn alone? Isn't it possible to learn alone? Vamos tentar? Fecha os olhos, repete comigo. Isn't it possible to learn alone? Isn't it possible to learn alone? Isn't it possible to learn alone? Very good. E aí, respondendo aqui a pergunta da Kathleen, sim, Kathleen, a aula fica salva aqui no YouTube e disponível para vocês, porque vocês precisarão treinar isso e já já a gente está chegando na atividade prática, né? Então, e tem algumas pessoas também que sempre, poxa, me avisam, ó, Marcelo, infelizmente, hoje eu tenho isso, não poderei participar ao vivo e tal, posso assistir depois. Então, as aulas da imersão, elas ficam sempre disponíveis dentro do período da imersão. Mas eu recomendo não deixar acumular atividades práticas, portanto, assista a aula e faça essa atividade prática, porque o cérebro precisa de tempo para absorver informação. Reparem todo o conteúdo que você ganhou aqui hoje na nossa aula, né? Ainda nem terminamos. Se você pega isso e junta com mais o mesmo tanto, fica muita coisa para ser absorvida. Então a gente precisa ir sempre do simples para o complexo, como dizíamos na psicologia behaviorista. Você precisa começar do começo. E aí o cérebro tem sim tempo hábil suficiente para entender e absorver. Porque na vida real, entender é muito fácil. Né? Você vai para a sala de aula, o professor fica lá horas e horas ensinando inglês para você e você entende. Mas será que você foi capaz de reter o conhecimento de verdade para ser aplicado na vida real depois? É isso que faz diferença para a gente, tá? E aí a resposta do amigo foi very unlikely. Em outras palavras, posso aprender sozinho? Very unlikely. Muito dificilmente. Very unlikely. Para não generalizar e dizer que desses meus 23 anos de experiência enquanto professor de inglês, desde que cheguei ao Brasil, não é possível que qualquer pessoa aprenda sozinho, eu vou dizer para você que eu, nesses meus 23 anos, conheci uma pessoa. E é verdade, conheci mesmo. Conheci uma pessoa que foi capaz de aprender inglês sozinho. Quando nós falamos a nível de ciência, nós estamos falando baseado em dados estatísticos, tá? E os dados estatísticos sempre vai priorizar a maioria. Então, a maioria não é capaz de aprender inglês sozinho. Por isso, very unlikely, ou seja, muito improvavelmente, né? Você será capaz de fazer isso. Existe a possibilidade, a chance é mínima, mas é muito, muito improvável de você conseguir estudar e aprender a falar inglês fluente de verdade sozinho. Very unlikely. Outra frase, né, que você pode utilizar em muitas situações na sua vida. Quando você estiver falando de algo que é pouco provável, você pode dizer very unlikely. Vamos tentar a pronúncia? Very unlikely. Very unlikely. Very unlikely. E aí a outra pergunta é, what about vocabulary, né? Que é quem me perguntou isso daqui há algum tempo atrás, a família Brakeman, né? Perguntou aqui, não sei o nome, mas está escrito família Brakeman e disse, consigo aprender mesmo sem saber o significado de muitas palavras, né? Foi a pergunta que ele fez, eu já dei a resposta, mas
o aluno aqui fez a mesma pergunta. E vocabulário, poxa? Como é que eu faço com vocabulário? What about vocabulary? Ok? Vamos tentar essa pronúncia? What about vocabulary? What about vocabulary? What about vocabulary? E aí a resposta do amigo, that's a topic for another conversation. Esse é um tópico para uma próxima conversa, né? Um próximo diálogo. E eu disse, né, que existe a hora certa de se aprender vocabulário, não falei? Então, aguarde, porque esse tópico, esse assunto é para uma próxima aula, nossa próxima aula, que inclusive acontecerá quarta-feira agora, tá? Quarta-feira agora, às 19h30. Vamos tentar a pronúncia dessa frase antes de eu entregar para vocês a atividade prática? That's a topic for another conversation. That's a topic for another conversation.